para dar início ao culto de adoração ao Senhor, declarar que Ele é o nosso Senhor. E, como eu sempre digo, é um grande privilégio para a gente estar aqui nessa hora, na igreja reunida, para adorar, glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos com o número 2, reverência. Vamos louvar o Senhor. Com o número 2. Salmos 20 diz assim: o Senhor que ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, porque uns confiam em carros, confiam no seu poderio, confiam na sua sabedoria, mas pela misericórdia nós confiamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Pela grande misericórdia dele para com nossas vidas. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor.
e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Vamos ter, a igreja pode sentar, ter um momento de oração e contrição, e o pastor vai orar depois, glorificando por esse momento. A igreja vai fechar os olhos e vai passar esse momento de confissão e contrição. Senhor Jesus Cristo, Salvador eterno, intercessor do seu povo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, ó Deus, e nos curvamos à tua santa presença nesse momento, sabendo que és conosco em espírito, que nos contempla, Senhor, a face essa noite. Tu que és o Deus que conhece os nossos corações, que sonda, esquadrinha os corações, como diz o salmista. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, todas as transgressões que cometemos todos os dias, mesmo sem a intenção, porque o desejo do Filho de Deus é andar em santidade de vida. Mas isso não impede de errar, de cair, porque toda influência ruim nos assedia todos os dias. Somos tentados pela nossa própria carne, somos tentados pelo diabo, somos tentados pelas influências do mundo. Assim diz a tua palavra, a carta de Paulo aos Efésios. Ó Deus, diante disso nós estamos te mostrando, e claro, tu sabes das nossas fraquezas, dos nossos maus pensamentos, palavras, os nossos maus julgamentos, as nossas más acusações, palavras que deveriam edificar e não edificaram, Senhor. Elas ofenderam, elas trouxeram tristeza ao coração do nosso próximo, do nosso irmão. Por isso, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor traga constrangimento ao nosso coração, à nossa alma, para que buscamos nesse momento o arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Só ao te confessar isso, o Senhor sabe das nossas intenções de nos arrepender daquilo que fizemos. Por isso, ó Deus, nos ajuda a enxergar o reino de Deus em primeiro lugar. Nos ajuda a ver que o plano maior é a tua glória. Nos ajuda a andar na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por isso, Pai, purifica o teu povo, perdoa-nos os nossos pecados, nos dá a paz do teu perdão essa noite, a consciência limpa e tranquila de que o Senhor é o nosso advogado e juiz e que intercede por nós. E o teu Espírito Santo faz assim com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar, não sabemos pedir. Tem compaixão do teu povo, ó Deus, tem misericórdia de nós para a glória do teu nome. Nós te oramos, rogando essas ricas bênçãos de misericórdia, e mais uma vez derrama sobre nós
com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de glorificação, pelo presbítero Everton, para possamos louvar ao Senhor. Deus efetivar-nos e demos graças a Deus que podemos estar aqui, Senhor, juntos, reunidos, para te prestar culto, Pai. Que o possa, Senhor Deus, receber tudo, Senhor Deus, que é aqui, essa ideia, abençoado, que o Senhor possa, Senhor, transformar os nossos corações, que o Senhor possa, Senhor Deus, nesse momento agora também, com o louvor, que a tua igreja possa ser edificada através do louvor, Pai. Que possamos sair daqui refugiados, Senhor Deus, através das leituras da tua palavra, através dos cantos espirituais, através da pregação da tua palavra. Enfim, todo ato de culto, Senhor Deus, que será prestado aqui, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. E assim cremos, Senhor Deus, que o Senhor há de responder. Já tem respondido, Pai. Fica conosco, nos abençoe, misericórdia de cada um de nós. Que nós oramos, já agradecemos por tudo, desde já, e não muito filho amado de Jesus. Amém. Amém. Graças a Pai, meus irmãos. Motivo de alegria estamos aqui louvando e agradecendo esse Deus maravilhoso. Mais um ano, né? Iniciando, muita fé, muita força que o Senhor tem nos dado a cada dia. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé para louvarmos a nosso Deus. E o que vamos louvar é em espírito e em verdade. Já
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento em que a igreja pode se reunir aqui para te louvar, te agradecer, para te dizer, Senhor, que Tu és o nosso mantenedor e que tudo dependemos de Ti, Senhor. Assim nós pedimos que recebas os dízimos as ofertas que trazemos, Senhor, para o sustento da Tua obra, como sinal de obediência, sinal de reconhecimento, Senhor, que tudo vem de Ti. Assim nós oramos e pedimos que também concedas ao conselho dessa igreja, Senhor, a sabedoria para bem administrada, Senhor. E o Teu nome sempre seja louvado, Senhor, em tudo que fizemos. Assim, em nome de Jesus, nós oramos e todos juntos declaramos: tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Amém. Nós convidamos as professoras e as crianças presentes para virem aqui para nós orarmos. A igreja se coloca em pé para nós orarmos. As crianças serão ensinadas pelas professoras a palavra do Senhor. Já continue em pé para a gente fazer depois a leitura da palavra de Deus para o momento da exposição dela. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz por meio das Escrituras Sagradas. E assim nós pedimos também pela vida das crianças, pelo entendimento delas, o ensinamento que vem do alto, que vem do céu, que vem da Tua parte. Que o Senhor ilumine a mente e os corações das professoras para expor as Escrituras conforme a Tua vontade para o coração daquelas que pedimos que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As abençoa grandemente e também como nos abençoa desde já na leitura da Tua palavra, Senhor, para que ouçamos a Tua voz conforme a Tua vontade. Senhor, a nós e a elas em nome de Jesus. Amém. Continuem em pé, meus irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Texto que não tivemos como expor hoje pela manhã, até pelo tempo, nós tivemos a ceia do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é acima do tempo. Então nós a pregamos em tempo e fora de tempo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 30. 1 Coríntios 11, 17 a 30 diz assim a palavra de Deus: Isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de
ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos daqueles que já morreram. Amém. Vou citar, queridos irmãos. Certamente que há muitos temas na palavra de Deus que são estudados profundamente, com bastante profundidade, com bastante empenho e desejo no coração de aprender de cada palavra que é fundamento para a nossa fé. E a ceia do Senhor, ela é um dos temas mais estudados da história cristã. A ceia do Senhor é a chave entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ceia, o tema da ceia, é a coluna, podemos dizer, o alicerce para a chegada do Senhor Jesus e assim, claro, a promessa do seu retorno mais uma vez aqui. E poucos assuntos sempre foram, dos que foram tão discutidos, poucos assuntos foram tão discutidos quanto a ceia do Senhor. Esse tema, ele já dividiu, durante a história da igreja cristã, diversas opiniões e diversas denominações. Quando veio a reforma do século XVI, com ela vieram também o estudo mais profundo da palavra de Deus e algumas posições diferentes acerca da interpretação acerca da ceia do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos uma linha de estudo que fala sobre a chamada transubstanciação. Uma palavra que muitas vezes não é do nosso cotidiano, não é comum, até inclusive dentro das igrejas, mas é uma palavra que vai se tornar clara para nós à medida que nós estudamos acerca do que ela é e do que significa acerca da ceia. E a transubstanciação é justamente que para alguns os elementos da ceia, para algumas igrejas, os elementos da ceia, eles de fato se transformam em corpo e sangue, nervo, carne, pele e ossos do Senhor Jesus Cristo. Então, o entendimento para alguns é de que no momento da ceia, no momento dos elementos, esses elementos eles passam por essa transformação e vem a chegar a ser interpretado de que de fato é carne do Senhor Jesus, é sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma outra palavra que também nós estudamos é a consubstanciação, aonde o entendimento é de que Cristo está presente fisicamente, unido aos elementos. Um outro pensamento também, uma outra linha de estudo com relação à ceia e os seus elementos é a questão da expressão: o que fazemos é um memorial. O memorial aqui seria de que a ceia do Senhor não passa apenas de uma lembrança do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E na verdade não é uma lembrança, não é isso que nós temos como verdadeiro entendimento naquilo que a palavra de Deus nos instrui. Mas sim
meio de graça. O grande sacramento instituído pelo Senhor, além do batismo, mas esse, com relação à nossa salvação, ele se torna para nós um meio de graça. Ou seja, a ceia do Senhor para mim, para você, para a igreja, é um instrumento de edificação espiritual que nos foi dado. Nós não entendemos, e isso nunca foi provado, de que esse processo de mudança, da chamada transubstanciação, faz com que esse vinho seja sangue e o pão vire carne. Isso está descartado pelas Escrituras. Ou da própria consubstanciação, onde Cristo estaria fisicamente unido a esses elementos. A Bíblia também não nos traz base para isso. Assim como também não é um mero memorial, onde guardamos isso como uma lembrança. Mas na verdade é um meio de graça, na qual a presença espiritual do Senhor Jesus é no nosso meio, é em nós, por meio do seu Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, esse entendimento sobre esses elementos, sobre essas questões, é justamente o processo para que venhamos a discernir o que é algo mais profundo na ceia do Senhor, que além do meio de graça é um meio de amor. A ceia do Senhor foi um momento de amor aos seus discípulos e, acima de tudo, de amor à sua igreja. Não apenas a igreja daquele momento, mas a igreja do futuro, aquela que viria. Todos aqueles que iriam ser chamados pelo Espírito Santo, que iriam se render aos pés de Jesus, fariam parte justamente desse discernimento do qual Paulo fala no texto que lemos agora há pouco, sobre o amor, aonde Paulo está falando aqui no seu contexto, claro, na história ali para com os coríntios, acerca de uma festa que havia chamada a festa Ágape, que era a festa do amor. Ágape traz como significado um amor sacrificial, um amor que se dá, um amor que se entrega sem querer nada em troca. Esse é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que ele expressa lá do versículo 17 até o versículo 22. No capítulo 11 que nós lemos: nisto, porém, que vos prescrevo, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, olha, o que eu estou escrevendo para vocês, e que estou prescrevendo, dizendo a vocês como é que vocês devem se comportar nessa festa Ágape, que era uma festa grande e enorme, uma grande festividade, era chamada Festa do Amor, onde as pessoas traziam alimento e era um grande banquete, enorme, não se compara ao que fazemos hoje, claro, acerca da ceia do Senhor, temos o pão e o vinho, mas naquela época a festa Ágape era uma festa enorme, de muita gente, de várias pessoas que vinham de outras nações e da circunvizinhança e das redondezas para essa festa do amor, para se alimentar ali, mas também, acima de tudo, o que importava naquela festa era a união, a comunhão, a expressão do amor que se tinha entre aqueles irmãos. Então era essa festa, uma mesa enorme, cheia de comida, bastante comida e vinho, que era a bebida da época, a bebida comum da época. E aí Paulo inicia, dizendo no versículo 17, eu prescrevo a vocês como é que vocês devem se comportar, agir, como é que vocês devem viver entre irmãos e a maneira como vocês devem se comportar nesta festa. E aí ele diz, nisso porém que eu vos prescrevo, não vos louvo, porque ele tem informações de que essa festa do amor não estava sendo uma festa feita de acordo com a palavra de Deus, com o fim principal dela, que era a comunhão e, acima de tudo, amar uns aos outros. Aí ele diz, eu não louvo vocês, eu não dou nenhum voto de crédito a vocês, eu não elogio vocês em momento algum, porque eu estou sabendo do comportamento errado que vocês estão tendo nesse momento de festa. Onde ele diz, por quê ou por quanto vocês se ajuntam, não para melhor, mas vocês estão se ajuntando para pior. Porque antes de tudo,
atitudes, mas Paulo entra com uma palavra dizendo, mas é até interessante que a gente perceba o partidarismo de vós. Por quê? Para que também os aprovados, os que não se corrompem, para os que não se comprometem com o erro, para aqueles que não se portam indecentemente, eles apareçam. E vocês que não estão se comportando daquele jeito, também apareçam, e aí a gente consegue ver os que estão errados e aqueles que estão certos. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, aí Paulo diz, não é a ceia que vocês estão tomando, não é a comunhão com Cristo que vocês estão fazendo ou se comportando. O que vocês estão fazendo entre vós não tem nada a ver com aquilo que o Senhor instituiu. Não é a ceia do Senhor que comeis, diz ele. Porque ao comerdes, cada um tem tomado antecipadamente a sua própria ceia. E aí vem mais repreensão. E eu estou sabendo que há entre vós aqueles que estão passando fome, ao passo que também outros acabam por se embriagar, tomar mais do que devia, não deixar para os outros. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Vocês devem fazer em casa, se alimentar em casa. Quando vocês vierem para cá, aqui é a ceia do Senhor, onde vocês vão expressar a comunhão, a unidade, o respeito, o amor, a consideração de uns pelos outros. Vocês vão se preocupar uns com os outros e não pensar em si mesmo. Quer pensar em si mesmo? Fique em casa, porque aí você pega o seu único prato, você come, você bebe e pronto. Mas aqui, na comunhão dos santos, vocês precisam estar juntos e pensando um no outro. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm. O que vos digo com isso? Vou louvar a vocês? Não. Isso certamente eu não vos louvo. Então, queridos, a igreja primitiva participava, fazia essa celebração da ceia, onde havia uma refeição enorme, onde todos os servos deveriam participar, traziam a sua comida. O objetivo dessa festa unicamente era o amor solidário, era a compaixão e a misericórdia de um para com o outro, era ali a demonstração de amor fraternal de um para com o outro. Quem era abastado, que tinha muito, tinha condição, tinha melhor condição social, repartia com aqueles que tinham menos. Esse é o sentido do texto. Assim como os irmãos mais pobres ali podiam participar de benefício de um momento de grande fartura. Mas essa prática aqui, segundo o texto, perdeu o seu propósito original, que era o amor e a comunhão. Uma vez aqui que os crentes de Corinto perderam de vista a solidariedade para com o outro e a comunhão fraternal. Daí então aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo pelo menos 3 advertências extremamente importantes sobre aquilo que eles haviam perdido, sobre o valor principal dessa ceia, dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, vocês vão ver aí no capítulo 11, mantenha a sua Bíblia aberta e veja nos versículos 21 e 22, que eu acabei até de ler, aonde ele diz, porque ao comer cada um toma a sua ceia antecipadamente, e não há quem tenha fome ao passo que também se embriague. No 22 ele diz, não tendes porventura casas então onde comer e beber, porque vocês estão menosprezando a igreja de Deus e envergonhando aqueles que não têm nada. Então o que é que eu digo sobre isso? Vou louvar a vocês? Não, certamente eu não vos louvo. Os ricos se afastavam dos pobres. O que havia ali em primeiro lugar era acepção de pessoas, separação das pessoas. O corpo de Cristo não se separa, o corpo de Cristo permanece unido. Mas havia essa acepção de pessoas. Essas pessoas saíam de perto daqueles que eram mais pobres, que tinham mais necessidade. E aí comiam, se embebedavam, se enchiam de comida até não aguentar mais. Isso acabava por menosprezar e envergonhar aqueles que eram mais humildes, os que não tinham nada.
vai buscar mais informações nos originais, nós vamos ver homens e mulheres que se juntavam ali para cear, não aguardavam aqueles que moravam longe e que vinham até aquele lugar com muita dificuldade. E eles começavam a comer, e a comer, e a beber, e a comer, e a beber o tempo inteiro. A história diz que há aqueles que comiam até não suportar mais, e eles saíam do ambiente, iam para fora daquele lugar, vomitavam o que comiam, voltavam e começavam a comer de novo e a beber de novo. Enquanto outros que iam chegar, quando chegavam já não tinha mais nada, só as migalhas no chão. Então é preciso ter esse entendimento de não desprezar aquilo que é tão importante para os outros. Em primeiro lugar, eles faziam aqui a acepção de pessoas. Em segundo lugar, eles tinham divisões dentro da igreja quando se reuniam. Está aí no versículo 18 do capítulo 11. Paulo diz que eu estou sabendo que há divisões entre vocês, há partidarismo entre vocês. E aí, claro, possivelmente nós já identificamos ao lermos esse texto inúmeras vezes os partidos que tinham ali dentro da igreja de Corinto, aonde o próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu sei que há grupos meus, não que eu os quisesse ter nem os tivesse apoiado, mas há os grupos de Paulo que estão criando grupos para mim, estão dizendo que fazem parte da minha comunidade. Tem o grupo de Apolo, tem o grupo de Cefas, que é Pedro, e tem até aqueles que se dizem de Cristo. E todos eles podiam ser vistos nessa reunião de ceia, desse ajuntamento que deveria ser um ajuntamento solene, mas que virava uma bagunça. O terceiro ponto que Paulo nos traz aqui acerca disso é que eles se reuniam não para melhor, mas se reuniam para pior. Eles pervertiam ali o significado da ceia do Senhor. A ceia deve nos unir, deve nos tornar um, fazer de nós uma unidade. Eles estavam dividindo isso, estavam trazendo partidarismo, separando a igreja. Porque imagine se dentro de uma igreja, não sabemos o número de irmãos daquela igreja de Corinto, mas vamos dizer ali que tivessem 500 membros. Imagine, 150 para um lado, 150 para o outro, 150 para o outro, e sobrava só aquele povo ali que ficava olhando e dizendo: olha ali o grupo de Apolo, olha só o grupo de Paulo, olha o grupo de Cefas, o que é que estão fazendo, que vergonha. Olha, tem aqueles ainda que dizem que são de Cristo, são os mais espirituais, os mais santos. Imagine esse tipo de problema dentro dessa igreja. E Paulo vai expressar isso aí no versículo 17 a 20. Eles se reuniam para pior, não levavam a sério a essência da ceia do Senhor, o seu significado correto, profundo, mas sim eles erravam quanto ao seu significado. Eles se reuniam para piorar as coisas, para trazer mais contenda, conflito, e não para coisa boa, aquilo que edifica. Eles saíam da igreja mais culpados e distantes do Senhor do que haviam chegado. Saíam mais separados uns dos outros do que quando chegaram. Pecaram muito contra os outros irmãos. E claro, acima de tudo, eles estavam pecando contra o Senhor. Paulo diz isso aí no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber os cálices do Senhor indignamente será réu tanto do corpo quanto do sangue do Senhor. O que a palavra de Deus vem nos ensinar quanto a isso, nos traz textos como a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, e também Paulo escrevendo aí a Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde nós vamos ver e perceber que o amor de Deus sobre a sua igreja, sobre nós, é o amor que cobre multidão de pecados. Que mesmo aquele povo, com todos esses erros, com todo esse partidarismo, essas divisões, Deus ainda manifestava e manifesta misericórdia para com eles e para conosco. Jesus, no momento da ceia, ama.
pensarmos em Judas, Judas odeia e peca. Então, a partir do versículo 23, quando vemos Paulo saindo de diversas exortações, diversas advertências que ele vem dizendo até o versículo 22, e aí no 23, quando ele vai mostrar a instituição da ceia, ou seja, vai mostrar àqueles irmãos quem instituiu o amor na ceia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz tradicionalmente aquilo que recebi do Senhor, a informação, a forma, a maneira correta que eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês. Eu passei para vocês, eu informei a vocês, detalhe por detalhe, vocês não poderiam estar errando. Aquilo que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E aí nós vemos que enquanto Jesus instituiu a ceia, assentado com seus discípulos, demonstrando o seu amor para com eles e para com a sua igreja, e que logo depois esse amor viraria sacrifício na cruz do Calvário, nos bastidores, ali pelos corredores da maldade, o mal estava pondo em prática o plano divino, o plano maldito, movido por inveja e ganância, por trás, nas costas do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus estava ali se preparando para dar a maior demonstração de amor aos seus queridos e amados filhos e filhas. Enquanto o inferno tramava ali no meio de matar Jesus Cristo, o próprio Senhor organizava a maior forma de dar a sua própria vida em salvação por amor de muitos. Se os governantes soubessem que a morte de Cristo seria sua glória e o fim para eles, jamais teriam crucificado o Senhor. Paulo vai expressar isso em 1 Coríntios 2, 8. Cristo na cruz, já repetidamente falamos aqui sobre o seu brado, está consumado. Ele ali vence todo o principado, vence toda a potestade. E é ali na cruz do Calvário que ele esmaga a cabeça da serpente. Na cruz ele dá o brado final sobre a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui nesse mundo. É aquele brado que nos torna libertos do jugo do pecado. Porque na cruz ele nos justificou para Deus. Era preciso, era necessário que houvesse a justificação para a sua igreja, ou seja, o perdão dos pecados para cada um de nós. A sua morte nos traz vida. Sua dor nos trouxe alívio. O sacrifício do Senhor nos trouxe a redenção. O amor de Jesus cobriu multidão de pecados, mesmo sabendo que estava sendo traído. Ele não recua diante de dar a sua vida. Ele continua caminhando para a cruz. O texto nos revela que na mesma noite em que ele foi traído, ele demonstra através do seu ato ali, imortalizado na ceia do Senhor. Quando ele levanta os elementos e diz para que serve cada um figuradamente. Ele está falando dele com aqueles elementos. Ele imortaliza o seu amor mais profundo por todos da sua igreja. Nessa noite, podemos dizer assim, Cristo estabeleceu um momento que nunca poderá ser desfeito. Jamais. O autor aos Hebreus vai trazer esse sacrifício na forma de um sacrifício perfeito, eterno, por aquele que fez de uma vez por todas aquilo que sacerdotes todos os anos faziam, e mesmo assim tinha que voltar repetidamente, ano após ano, para continuar fazendo. Prestando o sacrifício diante do cerimonial, e Deus perdoando o sacerdote, perdoando o pecado do povo, e no ano seguinte o mesmo processo, vamos lá levar o cordeiro para ser sacrificado, e mais uma vez rogar a Deus para o perdão pelos seus próprios pecados. Ele precisava fazer isso primeiramente, depois ele pedia pelo povo, e aí o povo era perdoado e a coisa era contínua e parece que não ia ter fim. E aí Jesus chega e diz: eu sou o Cordeiro perfeito, o único. Eu consigo e atenderei às exigências de Deus quanto à destruição do pecado. Eu cumpro toda a justiça, eu cumpro toda a lei. E assim ele fez, e de uma vez por todas. O autor aos Hebreus está escrevendo a cristãos, a judeus que foram convertidos ao cristianismo, mas que não perderam as regras tradicionais e memoriais da linha judaica.
não beberei do fruto da videira até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Por isso, meus irmãos, esses irmãos não estavam se juntando para o que é bom, estavam se juntando para o que era pior. Mas graças a Deus que o seu amor cobre a multidão de pecados e estava cobrindo, destruindo os pecados que estavam sendo cometidos ali na igreja de Corinto. Portanto, o sacrifício de Cristo foi feito não com tristeza também, mas foi feito com alegria. É o que diz aí o versículo 24. Jesus deu graças, diz Paulo, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Repetidamente façam isso até o dia que eu volte. Cristo foi para a cruz não como um rei, para a cruz como um rei, na verdade, que caminha para uma coroação. Imaginem isso, pense. Quem aqui teve a oportunidade de ver algumas imagens ou cenas do passado, na época em que a rainha Elizabeth faleceu e mostrou-se toda a trajetória de sua vida, e vocês viram ali momentos de sua coroação, quando ela se torna princesa e depois rainha e vai assumir o trono, aquele caminhar dela ali até o momento da coroação. Jesus Cristo, ele caminha para a cruz como para uma coroação. Não seria a mesma coroação de pompa do qual foi com a rainha, mas seria de uma grandeza eterna, aquilo que ele iria fazer na cruz do Calvário, e ele é chamado de rei, por isso o rei dos reis. A cruz de Cristo, meus irmãos, não foi ali um acidente, mas foi um plano eterno de Deus. Sua morte não foi um plano de homens perversos que ali maquinaram o mal contra ele e o levaram para a cruz, mas aquele ato foi um gesto de amor incomparável do Deus Pai, que entrega ali voluntariamente o seu filho, e ele também vai voluntariamente à cruz do Calvário. Cristo não vai para essa cruz porque Judas o traiu, saiba disso. Ele não vai para a cruz porque Pilatos lavou as mãos. Ele não vai para a cruz porque todos que estavam naquele sinédrio ali gritavam: crucificam. Porque todos aqueles líderes religiosos que faziam parte do judaísmo ali estavam ali condenando e o acusando. Não é por causa disso que ele vai para a cruz. Não é porque os sacerdotes clamaram por trás dele a sua morte. Mas ele vai para a cruz porque esse era o plano amoroso do seu Pai. Era o plano eterno que estava no seu coração. Saiba, crente em Cristo Jesus, que a cruz não foi derrota. A cruz foi glória, vitória, derrota para Satanás, glória para Cristo, glória para tudo aquilo que ele criou. A cruz não foi o seu fracasso, mas foi o lugar onde ele resgatou com seu sangue a sua noiva, a sua igreja, a mim e a você, que viríamos muito tempo depois daqueles que se assentaram com ele naquela ceia. Por isso, Cristo não vai à cruz como um qualquer, mas ele vai à cruz como um rei que caminha para a sua coroação. Cristo vai caminhando para a cruz, também não com queixas, resmungando, tentando sair de lá, conversando, tentando argumentar alguma coisa para não chegar ali, mas ele vai à cruz dando graças. Dando graças. Não foi ameaçado, não foi forçado por assumir em nosso lugar. Ele prontamente se entregou. Não fez aquilo porque era um sonhador que morreu por alguma ideologia, mas ele se entregou eternamente e se deu por amor. O amor que deveria funcionar naquela festa ágape entre os irmãos de Corinto. O amor que deve sempre estar presente quando nós nos reunimos para o momento da ceia do Senhor. Ele voluntariamente se deu. O Cordeiro aqui foi morto antes da fundação do mundo. E ele não fez isso com tristeza. Ele fez isso dando graças. Senhor Jesus toma o pão e dá graças. Pega o cálice e dá graças.
Versículo 26 do capítulo 11. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes do cálice, anunciais, não ficais calado, mas anunciais aqui a volta do Senhor, a sua morte, até que Ele venha. A mensagem da cruz, por meio da ceia, não é apenas para um tempo específico, não foi pontual ali, apenas para os discípulos e terminou, mas é para todo o tempo, é para toda a trajetória da igreja. Não há outra mensagem além dessa, não há outro evangelho além desse. A cruz aqui deve ser vista na ceia do Senhor até que Ele volte. Toda vez que você olhar para a ceia, você vai lembrar da cruz, vai lembrar da sua morte, e vai lembrar da sua ressurreição, e vai anunciar a sua segunda vinda. Portanto, a celebração da ceia do Senhor é um sacramento único, um meio de graça, que deve ser praticado pela igreja com todo amor e alegria até o seu retorno. Lembre-se, a ceia do Senhor é um tempo de agradecer. É um meio de graça não apenas para nos fortalecer, nos dar vigor, renovar as nossas esperanças, fortalecer a nossa fé, mas é um momento de agradecimento e único. É um sacramento único que tem que ser praticado pela igreja com todo amor e toda alegria até a sua volta. Por isso que aquela festa ágape tinha que ter essa essência. Eles deveriam se reunir com alegria, com amor de uns para com os outros, dividir, esperar, estar juntos, ceder, ver que o outro era necessitado e eu reparto o meu, e eu vou dividir. Essa era a alegria e o amor que tinha que estar presente naquela ceia. E não é isso que estava acontecendo. A ceia do Senhor é um tempo de gratidão, de agradecer a Cristo por todas as coisas. Acima de tudo, pela grande salvação que Ele operou em nós. É um momento de agradecimento pela vida da igreja. É um momento de agradecimento pela comunhão que temos. Mesmo com todas as nossas diferenças, mesmo com todas as nossas divergências, mesmo com todo o pensamento contrário que muitas vezes temos uns para com os outros. Mas esse momento é um momento que nos une, e une para um período eterno. Está acima de todas as coisas esse amor pelo Senhor Jesus. Nós precisamos prezar por isso, pela certeza do céu e pela certeza da vida eterna. Por isso que quando nos reunis, não se ajuntem para pior, mas se ajuntem para melhor. Observem a palavra de Deus e aquilo que Ele ensina. É graça, é um meio de graça e que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos faça refletir cada dia mais nessas palavras que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos fazer a oração final e seremos despedidos com a bênção apostólica, o tríplice amém. E eu estarei dando alguns avisos aos irmãos. Querido Deus e Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos, apesar de nós, ó Deus, das nossas falhas, limitações, e o quanto somos fracos e falhos. Tenha misericórdia de nós, do teu povo, ó Deus, que por muito pouco nos fazemos contrário da tua palavra, nos deixamos ser envolvidos por um coração enganoso e corrupto, pelo homem velho e a mulher velha que se levanta todos os dias para querer afrontar a tua palavra, os teus mandamentos, e querer nos ensinar o caminho contrário da graça de Cristo. Nos fortalece, Senhor, nessa luta espiritual, nessa batalha imensa que travamos todos os dias, mas que devemos buscar no Senhor o perdão, a misericórdia, a compaixão, o entendimento, e
uma batalha diária, que guerra nenhuma jamais foi tão violenta quanto essa entre o Espírito e a carne. Por isso, Pai, nos ajuda, nos fortalece o teu povo, Senhor. Nos dá ânimo para continuarmos a caminhada até o dia da tua volta. Nos dá entendimento, discernimento, nos dá compaixão, Senhor. Nos faz render, ó Deus, deixar as armas no chão para contra o nosso próximo. Nos faz soltar aquilo que temos de arma nas nossas mãos para contra o nosso irmão. Ó Deus, nos faz buscá-lo para o perdão, para a graça e para a misericórdia. É assim que funciona a tua igreja. É assim que tu nos ensina por meio das Escrituras. Que nós possamos nos ajudar para melhor e não para pior. Para que tu nos ouve e não para que tu nos castigue. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia dos enfermos da nossa igreja, daqueles que têm passado por grandes dificuldades de enfermidade, assim como seus familiares. Fortalece o Senhor, nos ajuda, nos restaura a saúde de cada um. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Seja propício a nós, nos dando uma semana de paz, de misericórdia e graça, assim como nos deste nessa que passou. Obrigado, Senhor, por todo momento diante da tua presença, pelos bons e pelos maus, pelos momentos felizes, pelos momentos difíceis, pelos momentos de abundância e pelo momento da escassez. Porque em todo o tempo, como diz a tua palavra, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. A tua presença nos alimenta, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares, em segurança, assim como nos trouxeste. Tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Seja uma bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouso sobre vós, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Não podemos sair de casa, todos estavam em casa sem poder se reunir, não tínhamos como fazer
Irmãos, os outros avisos são acerca do que houve na nossa reunião do presbitério, que foi agora quinta-feira, de quinta a sábado, né? Então estivemos reunidos ali na igreja presbiteriana da Boa Vista, reunião ordinária do presbitério, e tratando dos assuntos concernentes ao reino de Deus. Então, como sempre, todo ano é uma reunião extremamente cansativa, né? Nós adentramos a hora avançada da noite, ontem mesmo, que foi o último dia, nós, depois das 10h30, quase, não foi, Everton? Everton estava lá como suplente do irmão presbítero Carlos, que foi o titular para representar a igreja. O pastor não representa a igreja, eu sou membro do presbitério, eu vou lá para prestar o meu relatório, claro, e está a serviço da igreja, mas os representantes são os presbíteros, e eles estavam lá, participaram de todos os dias, de todo o horário, de todo o trabalho que foi feito ali na reunião do presbitério. Todas as decisões foram tomadas conforme o desejo de Deus, que é o que clamamos e pedimos naqueles dias, para que todas as decisões sejam direcionadas à vontade do Senhor e não para a nossa vontade, porque sabemos que somos homens falhos, fracos e precisamos da orientação de Deus, certo? Então, nós vamos resumir depois algumas decisões que são importantes e que diz relação à igreja do nosso presbitério, e colocaremos no quadro de aviso. Não dá para dar todos os avisos aqui, para a gente não ter todo esse tempo, mas vamos organizar um resumo das principais decisões que diz respeito à nossa igreja. Pela graça do Senhor também eu tenho a alegria de compartilhar com os irmãos que nós fomos votados. Eu fui votado para ir para a reunião do sínodo. Ainda vai ser informado qual é o dia e onde vai ser a reunião do sínodo, que acontece sempre no mês de julho de cada ano. E se Deus assim permitir, eu estarei representando não só a igreja de Jardim São Paulo, mas também o presbitério Centro de Pernambuco na reunião do sínodo. É uma participação importante, nós temos essa representatividade lá, entramos nas decisões que são tomadas, votamos. Então é importante que nós estejamos lá. E graças a Deus, ontem na eleição, na votação, votaram, e a votação eu fui um dos pastores eleitos para poder estar lá no sínodo, assim como outros pastores e presbíteros também. Então esteja orando assim por nós, para que Deus cada vez mais nos dê sabedoria e discernimento para fazermos o melhor para a glória de Deus. Ontem, dia 7, também eu tive a alegria de compartilhar com outros irmãos, e outros irmãos também compartilharam entre si sempre o tempo de ministério, né, que completam a cada ano. Então ontem eu estaria há 6 anos atrás aqui na igreja sendo ordenado. Então ontem foi o dia de completar 6 anos da minha ordenação aqui na igreja de Jardim São Paulo. A igreja que eu fui ordenado e fiquei também para pastorear no dia 7 de janeiro de 2017. E assim feito. Então compartilhamos essa alegria, botei até uma foto no grupo e compartilhando com os irmãos. Foi uma bênção, graças a Deus. Que Deus continue nos ajudando e dando força para isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé. Hoje tem um cafezinho. Tem bolachinha, cafezinho. Temos um momento de comunhão lá atrás. Não saiam sem participar desse